protocolo não é isso aqui. A quebra do protocolo está no fato de reservaremos os nossos achados de 2 Pedro para as nossas próximas reuniões, né? Para aqueles que chegaram aqui pela primeira vez, eles ficam olhando todas as... Não é assim sempre não, viu, gente? Hoje que está diferente, né? E a razão é que Priscila, ela é a última reunião dela conosco por algum período de tempo, né? Viajará terça-feira, ficar um ano fora, e eu gostaria de deixar uma mensagem para ela, mas não apenas para ela, né? Para todos os alunos, né? Mas certamente eu gostaria que ela levasse isso consigo, né, nesse tempo que ela estiver fora. Então, eu gostaria de, se o senhor permitir, leremos vários textos, espero que sejam de ajuda para todos, mas nós vamos buscar nossa motivação lá em 2 Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 2, primeira metade do primeiro versículo e a segunda metade do segundo versículo. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, só o primeiro pedaço, e depois pulamos para o versículo 2, a segunda metade do versículo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. E depois, versículo 2, segunda parte, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Aqui temos duas palavras que são antagônicas, né? Falso, e no segundo versículo, verdade. E o capítulo todo, que não é o nosso tema, ele trata disso. Pedro tinha um encargo de ajudar aqueles irmãos a saber reconhecer, né, aquilo que surgiria de falso, apesar de surgir de forma muito dissimulada, muito, né, disfarçada entre eles. Mas o ponto que eu quero aproveitar desse texto é só isso, de que, independente de qual seja o nosso contexto, sempre teremos conosco aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. E obviamente, como pais, quando vemos Priscila preparando-se para ficar um ano fora, um ano longe da gente, né? Então a gente tem essa preocupação, né, de que pela graça de Deus ela possa discernir o falso do verdadeiro. Mas isso não é um privilégio dela, né? Esse desafio não é só para ela. Esse desafio é para cada um de nós, e não apenas quando viajamos para longe, mas é para cada dia da nossa vida, né? Então eu gostaria de utilizar esse momento, então vocês irmãos perceberam que é uma desculpa só, né? Falar aqui para Priscila, porque de fato isso é para todos nós, né? E eu gostaria de considerar com os irmãos algumas coisas com respeito a esse reconhecer, né? Agora, eu não quero concentrar com os irmãos em reconhecer aquilo que é falso. O foco tem que ser reconhecer aquilo que é do Senhor, né? Porque quando não for o Senhor, na hora que você olhar, assim, não está batendo. Então, por exclusão é falso. Agora, se nós formos nos detalhar naquilo que é falso, nós nunca terminaremos a nossa lista. Mas se nós nos concentrarmos naquilo que é verdadeiro, a lista é de um único ponto. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Que o Senhor possa nos atrair para Ele. E quando a gente considerar alguma coisa que a gente não acha, que lá no Espírito não é um testemunho, então nós devemos realmente: Senhor, é o Senhor mesmo, né? E não ao contrário. Então o que eu gostaria de fazer com os irmãos é o seguinte: eu vou passar rápido, vou mencionar 2 pontos que são importantes, mas que não são o foco de hoje, com respeito a esse reconhecer aquilo que é verdadeiro. Aí eu vou dizer qual que é o meu encargo. E aí faremos 3 exemplos, olharemos 3 exemplos na palavra de Deus. Okay? Então a primeira coisa que é mencionar os 2 pontos que são importantes. Não temos como não mencioná-los, apesar de não querermos gastar tempo demais nisso. É com respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus é
a palavra de Deus. E ela é aquilo que, segundo Hebreus diz, penetra ao ponto de dividir, ao ponto de separar aquilo que nós não conseguimos separar, ela separa. Não há qualquer dúvida que aquilo que é contrário à palavra de Deus é falso. Então, essa é a parte fácil, né? Em parte é fácil. Se nós não queremos gastar muito tempo com isso. A questão é que nem tudo que parece estar de acordo com a palavra de Deus necessariamente nasceu no coração de Deus, né? Isso também não é muito difícil de aceitarmos, né? Vocês lembram o seguinte, vocês lembram os fariseus que por tantas vezes foram repreendidos pelo Senhor. Eles começaram com o que era a lei de Moisés, né? E no entanto o Senhor os repreendeu. As motivações talvez não estavam boas, né? E certas coisas na palavra de Deus têm seus momentos, sua hora. Deus tem o seu tempo. E se nós não respeitarmos o tempo de Deus, nós acabamos fazendo coisas que são incorretas, mesmo tendo uma aparência, né, de estarem alinhadas com a palavra de Deus, né? Um outro agravante é que na prática nós não sabemos distinguir duas coisas que são diferentes. Por um lado, a palavra de Deus, por outro lado, o meu entendimento da palavra de Deus, a minha interpretação da palavra de Deus. A palavra de Deus está sempre perfeita, mas a minha interpretação dela não necessariamente. Então, não é de admirar, né, que pessoas às vezes se debatem sobre o mesmo tema, o mesmo versículo. Duas pessoas utilizam o mesmo versículo, cada um puxando para um lado. Por quê? A palavra de Deus é uma só, mas a interpretação é diferente. Também não queremos entrar nisso aí. Mas precisamos ter plena certeza de que a palavra de Deus é infalível, inerrante. E nós precisamos aprender aos pés do Senhor, né, a entendermos a palavra de Deus de acordo com o seu coração. O segundo elemento, que é exatamente a pessoa que nos auxilia a entender a palavra de Deus, a nos dar o discernimento, a nos conduzir a Cristo, é a pessoa do Espírito Santo. Não tem, irmãos, nós não temos como discernir questões genuinamente espirituais sem o auxílio do Espírito Santo. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, aquela voz suave, aquele sussurro, né? A nossa agitada alma precisa quietar, né? Para podermos ouvir um pouco o Senhor, a sua voz suave, meio, nos dando direção. Então, esses são dois pontos que não podíamos deixar de mencionar no que diz respeito a entendermos, discernirmos aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Muito bem. Agora vamos ao ponto que eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo com os irmãos. Aquilo que tem estado em meu coração há algum tempo já. E eu vou utilizar o texto de João capítulo 9 e o começo do capítulo 10 para tentar expressar esse encargo, né? O Senhor possa nos ajudar a todos. O capítulo 9, um capítulo conhecido, mas nós vamos passar por ele com tranquilidade, fala daquele evento em que o Senhor abriu os olhos de um cego de nascença, né? Muito curioso que hoje, no início da reunião de ceia, o irmão orou: Senhor, obrigado que o Senhor abriu os nossos olhos. Essa é a nossa história. A história de um Deus que se compadeceu de um bando de cegos, né, que não tinha como enxergar, como apreciar, como ver qualquer coisa que seja espiritual. Os irmãos lembram de Nicodemos, quando chegou ao Senhor, falou assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. E o Senhor falou assim: Nicodemos, olha, quem não nascer da água do Espírito não pode ver, sequer ver o reino de Deus, porque é um reino espiritual, né? E aqui nesse capítulo temos um evento em que o Senhor abriu os olhos de um cego de nascença. E a consequência desse descortinar, desse abrir de olhos, nós vamos ver, é que gerou um monte de perguntas. Perguntas do tipo que a gente tem que lidar dia a dia, né? Em qualquer situação. Será que é? Será que não é? Como? Quando? O que houve? O que aconteceu? Foi? Não foi?
Nós precisamos entender como é que o Senhor respondeu, como que o Senhor lidou com essa situação. E a resposta do Senhor essencialmente diz, a resposta sou eu. Né? Então vamos ver isso com vagar. Capítulo 9 do Evangelho de João. Vamos ver a partir do versículo 1. Vamos relembrar essa história tão bonita, tão preciosa. Capítulo 9 do Evangelho de João, a partir do versículo 1. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5, eu gostaria que os irmãos retivessem esse versículo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O Senhor disse isso, enquanto estou no mundo, porque haveria um momento em que Ele não mais estaria no mundo. Ele já foi dando as dicas para os seus discípulos. Olha, eu vou, para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Os discípulos demoraram a entender isso. Mas o Senhor disse algo assim, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Fico imaginando aquele cego ouvindo aquilo, e assim, bom, e daí eu não enxergo mesmo? Mas o Senhor quer ser visto. E o Senhor queria ser visto por aquele cego. Então o Senhor abriu os olhos daquele cego. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, levantou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Então observem que agora esse texto está coalhado de perguntas, as mais diversas. Perguntas precisam de resposta. E essencialmente, se nós pararmos para pensar, são perguntas que querem discernir o verdadeiro do falso. O que realmente aconteceu? Qual que é a verdade por detrás dessas situações? Então as perguntas começam a surgir. Observem, as perguntas são muito curiosas ao longo desse texto. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Essa é a primeira pergunta de real importância. Como? O ser humano gosta dessas tecnicalidades. Como é que é? Como é que faz? Né? Me dá os passos. 1, 2, 3. E aí eu continuo, eu faço igual. Depois eu repito. Né? Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? As perguntas. Primeiro como, depois onde. Daqui a pouco vai aparecer quem que foi. Né? Ou seja, aquela ânsia de conhecer e eles não percebem que eles não enxergam, não apalpam, não tocam na realidade. Onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Deixa eu apenas abrir um parênteses. Esse é um exemplo típico. Né? Guardar o sábado era parte da lei de Moisés. Mas o entendimento, a interpretação deles não estava correta. Chegou a ponto de concluir que o Senhor não era de Deus, sendo o próprio Deus. Cuidado, nós temos que tomar muito cuidado. Né? A palavra de Deus é uma coisa, a nossa interpretação da palavra de Deus é algo bem diferente. Por isso que ao interpretarmos a palavra de Deus, precisamos da ajuda dos irmãos, da ajuda de muitos, do Espírito Santo, e nunca acharmos que temos a palavra final. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais?
e houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Irmãos, que ousadia, né? E era o status quo da religião da época. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego, agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Observe que as perguntas não param. Às vezes as respostas não tocam na realidade. Não adianta essas perguntas de como, quando, onde, não é assim, é assado. Isso quase que não satisfaz o nosso espírito. E as perguntas continuam. Ele respondeu: já vos disse e não atendeste. Por que quereis e não atendeis? Porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Irmãos, eu sou de Cristo, sou de Apolo, sou de Paulo, não sei o quê. Eu sou de Moisés, eu sigo a lei. E olha que coisa. Olha como que isso não necessariamente garante. Por quê? Uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa é como nós, na nossa pequenez, na nossa cegueira, em que a gente enxerga certas coisas na palavra de Deus. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Essa é a resposta para todas as coisas. Eles não conheciam o Senhor, eles não sabiam quem era o Senhor, né? Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Agora preste atenção nessa resposta do que fora cego, porque é o argumento mais lógico, consistente e óbvio de todo esse arrazoado. Ele disse assim: sabemos que Deus não atende a pecadores. Esse era o entendimento dele, que não estava correto. Claro que Deus atende a pecadores. Ele ouve a nossa oração e somos todos pecadores. Mas nós temos que entender o que ele quis dizer. Ele continuou dizendo assim: mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ele foi de uma precisão indiscutível. Falou: olha, ninguém abre o olho, é cego, né? Assim, todo dia. Aliás, desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu de alguém abrir os olhos a um cego, né? Dos muitos milagres que a gente encontra no Antigo Testamento, jamais, né, encontramos um cego de nascença sendo curado da sua cegueira. Porque aquele que era a luz do mundo, a ele foi reservado esse poder de abrir os olhos, de iluminar a vista, né? Mas o que esse homem disse foi o seguinte: olha, eu não entendo as coisas, eu posso não entender os detalhes do como, quando, onde, o porquê, mas uma coisa é indiscutível: isto que aconteceu não acontece com qualquer um, né?
E como na palavra de Deus temos tantas coisas que nos fazem lembrar daquilo que é de Deus, daquilo que é nosso. Se você tiver dúvida, consulte Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, domínio próprio. Então, é o Senhor nos ensinar, esses são os sinais. Discernirmos se alguma coisa vem do Espírito. E o que diz sobre as obras da carne? Dissensões, facções, feitiçarias, porfias, discórdias, né? Não está difícil, né? O nosso orgulho que muitas vezes não nos deixa, né, dobrar serviço e reconhecer, falar, isso aqui não pode ser de Deus. E às vezes assim, isso aqui tem que ser do Senhor, não tem como ser diferente. Ninguém faz isso no seu próprio Deus. Então, observem que a resposta desse que fora cego, ela nos ajuda porque ela foi de alguém que observou as consequências. Se fazemos algo e perdemos a paz, perdemos a alegria, a nossa cabeça logo começa a arrazoar e tentar justificar e, né, busca um versículo bíblico por aqui, outro por ali. Não adianta espernear. Vamos ao Senhor. Se a nossa paz desapareceu, né, alguma coisa que não agradou ao Senhor, né, ocorreu na nossa vida. E é curioso que ao final ele deu essa resposta irrefutável e falou, olha, vocês podem discordar, mas ninguém abre o olho de cego de nascença desse jeito. Então eles não tinham o que dizer. Falaram, você vai nos ensinar? E o expulsaram. Tão simples quanto isso. E depois que isso aconteceu, então o Senhor foi atrás dele de novo. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado. Então o Senhor estava acompanhando a situação. Encontrando, perguntou. Agora é a vez do Senhor fazer a pergunta. Atenção. Até agora ouvimos muitas perguntas dos homens. Essa pergunta do Senhor tem que ser importante. E a pergunta é muito simples. Você crê? Crês tu no Filho do Homem? Observa, não é? Bom, você aprendeu como é que foi feito? Agora você já sabe quem sou eu? Não é nada disso. Crê. Você crê? É essa a questão. Você crê? E o homem perguntou, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Às vezes a gente fala assim, poxa, mas o cara é ingrato, né? Era cego, não é mais, ainda ficou perguntando. Mas, irmãos, é uma pergunta de um coração sincero, honesto. Senhor, por que eu vou crer? E a resposta do Senhor, já o tens visto, e é o que fala contigo. Ou seja, o Senhor não escorreu com ele teologia, questões, né, das Escrituras. Ele falou assim, olha, você tem uma experiência, você já me viu, você está me ouvindo. Irmãos, mais para frente vou voltar nesse ponto, eu vou encerrar com esse ponto. Reconhecemos aquilo que é verdadeiro, né? E por exclusão, detectarmos aquilo que é falso, está na proporção da nossa vida, está na proporção da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Senhor. Está na proporção na qual em que, como esse homem viu e ouviu o Senhor, né? Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Ele começou o texto falando assim, olha, um homem chamado Jesus. Depois perguntaram para ele, falando assim, um profeta. E agora ele finalmente creu e o adorou. Quando cremos, não temos outra alternativa, não se adorar, prostrar ao Senhor. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm, vejam, e os que vêm se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto lhe perguntaram, acaso também nós somos cegos? Imagina. Respondeu-lhe Jesus, olha, se fosseis cegos, não teríeis pecado,
mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eles achavam que eles viam, eles achavam que conseguiam distinguir o verdadeiro do falso. Nada disso, nada disso. E por conta disso, o pecado deles permanecia. Muito bem. Agora, é nesse contexto, são para aquelas pessoas, dentro daquele conjunto de perguntas, o tema ainda é o mesmo, que o Senhor deu uma parábola. A gente acha que virou o capítulo, né? Então a gente para aqui, já lemos o capítulo de hoje, fecha a Bíblia, dorme, no dia seguinte você continua no 10º, não lembra o que aconteceu no 9, né? Mas o texto prossegue. E essa parábola, irmãos, ela foi dada, proferida para aquelas pessoas, aqueles que tinham acabado de perguntar, assim, olha, será que nós também somos cegos? E o Senhor propôs a seguinte parábola: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Eu só quero uma frase dessa parábola, não quero entrar nos detalhes dela, que é reconhecer a voz. Observe o versículo 4. O Senhor vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E o que mais me impressiona nessa parábola é que não parece o peso, a ênfase não está no conteúdo do discurso, não está nas palavras, mas está, se os irmãos me permitem, no timbre da voz. Reconhecem a voz. Janete falar qualquer coisa comigo, independente da palavra, eu vou saber que é ela. Eu conheço a voz dela, eu sei como que é. E muitas vezes nós queremos reconhecer o Senhor pelo conteúdo. Se faz sentido, se faz sentido, deve ser o Senhor. Se eu concordo, se é bíblico, e o Senhor não diz nada disso aqui. Veja que eu não estou dizendo que não é importante. Os irmãos têm que lembrar daqueles meus 2 pontos. Mas diz, se reconhecem a voz. Porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes, Priscila, a mensagem estará correta, mas você não vai reconhecer a voz. Alguma coisa está estranha. Você pode não saber dizer o que é, mas você não reconhece a voz. É lobo em pele de ovelha, né? Ovelha, bonitinho e tal, mas lá dentro não é ovelha. E o Senhor diz, olha, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Quando o Senhor pronuncia a sua voz, a gente sabe. Eu tenho certeza, os irmãos já levaram puxões de orelha do Senhor. Não é dizer que só quando a gente fica feliz reconhecemos que a voz do Senhor. Não. Quantas vezes nós somos tocados, repreendidos pelo Senhor, mas nós sabemos que é Ele, porque Ele reconhecemos a voz. Precisamos aprender a reconhecer a voz do Senhor. Só que a nossa abordagem muitas vezes é como o capítulo 9. Quem, como, quando, onde, fecha, não fecha. Então que versículo que eu uso para mostrar? Não é isso, irmãos. Qual que é a voz? Qual que é o som da voz do Senhor? O que a voz do Senhor provoca na gente? Cantares capítulo 5 diz assim, porque o seu falar é muitíssimo doce. Sim, assim é o meu amado, o meu esposo, totalmente desejável. Nós precisamos aprender a conhecer, reconhecer a voz do Senhor, o timbre da voz do Senhor.
tem uma coisinha aqui que ele diz assim, ele chama pelo nome. Então agora eu vou passar rapidamente nos meus 3 exemplos, né? Nos meus 3 exemplos, o primeiro deles no Evangelho de João, no capítulo 20. Os irmãos lembram do versículo 5 do capítulo 9. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Houve um período na história muito particular, muito específico, um período de 40 dias, né? Que é de quando o Senhor morreu e ressuscitou até quando o Senhor foi elevado às alturas. 40 dias, depois daí mais 10 dias, 50 dias depois era o dia de Pentecostes, né? Temos o relato ali em capítulo 2 do livro de Atos. Ao longo desses 40 dias, era um período de transição, né? Porque o Senhor já não mais estava nesse mundo da forma convencional, ele já havia ressuscitado, o seu corpo era glorificado, mas ele ainda não havia sido elevado às alturas para se assentar à destra do Pai, né? E esperar até que todos os inimigos lhe fossem postos por estrado dos seus pés, né? A posição que ele ocupa hoje. E nesse período ele apareceu para alguns discípulos, né? E a maneira com que isso se deu é muito curiosa e para nós é muito instrutiva, porque não é obviamente o mesmo cenário nosso hoje, porque o Senhor hoje está, né, na glória, mas tem um lado que é importante para nós, porque ele muitas vezes não se fazia reconhecer imediatamente, né? Então os nossos 3 exemplos vão nessa linha, e esse primeiro exemplo é a respeito de Maria Madalena, capítulo 20, a partir do versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Vamos parar aí só um pouquinho, irmãos. Irmãos, o Senhor, Ele está conosco muito mais presente e frequente do que a gente imagina. Nós é que não reconhecemos. Não como Maria. Não foi falta de amor de Maria, mas somos assim. E o Senhor sabe. Agora, vejamos como continua a conversa. Perguntou-lhe Jesus. Então, Jesus falou com ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Até conversaram. E ela ainda não havia reconhecido o Senhor. Disse-lhe Jesus: Maria. Irmãos, eu não sei o que o Senhor fez diferente ali. Mas ele deve ter chamado ela do jeito que ele costumava chamar. Alguma coisa nesse Maria, né, despertou nela imediatamente. Ela, voltando-se, disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Ela reconheceu o Senhor quando o Senhor disse Maria, e chamou pelo nome. Não é isso que diz o Senhor? Que Ele chama suas ovelhas pelo nome. Mas ela aprendeu a reconhecer como que o Senhor a chamava, de modo que quando o Senhor a chamou, imediatamente ela falou assim: é o Senhor. Nosso segundo exemplo, Lucas capítulo 24. Esse exemplo é muito curioso, muito precioso. Nós conhecemos bem. Quando o Senhor apareceu àqueles discípulos na estrada de Emaús. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13.
Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Irmãos, isso dá aproximadamente entre 10 a 11 quilômetros. Então esse era o tamanho da jornada deles, né? Quem vai conversando, andando, etc., isso dá umas 4 horas, né? Umas 4 horas, se não pegar engarrafamento. Ok. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Observe essa frase: seus olhos, entretanto, estavam como que impedidos de o reconhecer. Irmãos, o Senhor precisa nos dar visão o tempo todo. Abrir os nossos olhos, porque os nossos olhos são como esses. Nós temos dificuldade de ver o Senhor. Não vamos nos confiar de que lá atrás o Senhor abriu os nossos olhos, fomos ao tanque de Siloé, nos lavamos, voltamos vendo, graças a Deus por isso, mas precisamos aprender a ver e reconhecer o Senhor no nosso dia a dia, às vezes nas questões mais triviais, situações às vezes desagradáveis, mas irmãos, o Senhor ali está, porque Ele disse: olha, eu nunca vos deixarei, até a consumação do século. O Espírito dele vai habitar no nosso espírito. Nós precisamos aprender a reconhecer o Senhor, a ver o Senhor. Muito bem. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? As perguntas do Senhor são sempre muito interessantes, porque elas nos confrontam. Assim, olha, o que vocês estão preocupados por quê? É óbvio que ele ia chegar no ponto crucial. E quando a gente entender pelo Espírito que o Senhor nos faz uma pergunta, pode saber que a resposta está junto com a pergunta, né? Que é a questão dada, né? Você já faz pergunta, já dá a resposta junto, né? Mas é altamente pedagógico. Muito bem. Versículo 18. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o Senhor queria ouvir deles. Como é que você entende o que aconteceu? Como que você vê essa situação, né? Quais? O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, as que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Agora preste atenção nesse versículo, ele é a chave dessa história toda. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Irmãos, um sermão de umas 3 a 4 horas, que começou em Gênesis e foi varrendo o Antigo Testamento. Eu queria ter ouvido aquilo. Aquilo deve ter sido show. Sabe o quê? Os olhos deles continuavam sem ver o Senhor. Sabe por quê? Porque sermão nenhum, se o Senhor não soprar, adianta. Pode varrer de Gênesis a Apocalipse, se o Senhor não soprar, se o Senhor não falar, se o Senhor não convencer, não adianta. Mas a história não termina ali, né? Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas ele o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina.
Eu tenho certeza que o Senhor sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que ele ia ficar com eles, mas ele queria que eles pedissem. Ele queria que eles falassem: Senhor, fica conosco, né? Passa essa noite conosco. Então ele fez com que ia continuar. Igual a gente faz muito disso, né? Não vou ficar não, eu quero ficar, né? Não, tá na hora, fica esperando oferecer o pão de queijo, essas coisas, né? Então o Senhor fez que adiante, para que eles falassem assim: não, fica conosco. E claro que o Senhor ficou, né? Entrou para ficar com eles, versículo 29, versículo 30. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos. Não foi no momento do sermão, mas foi no momento em que o Senhor, ele fez alguma coisa que remeteu aqueles discípulos, remeteu à realidade daquele momento, e seus olhos foram abertos. Nós cantamos um cântico que fala assim: a mão que hoje parte o pão será partida. As mãos que haviam sido perfuradas e partidas por nós, naquele momento estavam partindo o pão. E ao abençoar o pão, eu passar para eles, algo aconteceu, seus olhos foram abertos. Então se lhes abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Irmãos, é o Senhor, não é o sermão. Muitas vezes o Senhor se apresenta no sermão. Graças a Deus por isso nós podemos fazer uma longa lista, né, de vezes em que isso aconteceu. Mas o sermão per si não resolve. Se o Senhor não estiver ali, não adianta. É o Senhor que tem que nos atrair, né? Vamos ao último exemplo. Mas antes de entrar no último exemplo, que é novamente no Evangelho de João, passe uma página ou duas, João capítulo 1. João capítulo 1. Eu não vou pedir para Pauline me ajudar com esse versículo, porque ela vai ficar sem graça. Mas ela sabe esse versículo de cor. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Evangelho de João tem um conjunto de palavras que aparecem duas vezes, só aparecem duas vezes em todo o Evangelho. E uma delas, esse seio, né? Que diz os entendidos, é uma palavra que descreve o que está entre os dois braços. Então, é o tórax, é o peito, né? E esse versículo diz o seguinte: olha, ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito, ele está no seio do Pai. Ele pode revelar o Pai. Por quê? Porque ele conhece o Pai. Por que ele conhece o Pai? Porque ele está no seio do Pai. Qual que é a segunda vez que aparece essa palavra? Tenho certeza que os irmãos já sabem. Capítulo 13. João capítulo 13. A partir do versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos, olhando uns para os outros, sem saber a quem se referia, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. Sabemos que esse é João. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Versículo 25. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é?
E foi quando o Senhor disse que é aquele a quem lhe daria um bocado do pão molhado. Esse peito, essa palavra traduzida como peito, é a mesma palavra traduzida lá como seio. Então, capítulo 1, versículo 18, encontramos o Filho unigênito, Deus unigênito, no seio do Pai. E aqui encontramos João, quase como um representante de nós, no seio do Filho unigênito do Pai. Ele fez uma pergunta, e ao invés de aproximar a orelha, né, como para ouvir o sussurro, é como se ele aproximasse, né, a orelha perto do coração do Senhor, como se fosse para ouvir o coração do Senhor. E esse é um ponto que eu acho que é importante. Nós queremos às vezes ouvir e entender questões de maneira intelectual, nós precisamos aprender a reconhecer a voz do Senhor, ou em outras palavras, ouvir o coração do Senhor. Esse é o discípulo que reclinou, né, a sua cabeça sobre o peito do Senhor. Muito bem. Então, um exemplo, obviamente o Senhor aqui ainda não havia sido morto por nós. Ao final desse evangelho, capítulo 21, a partir do versículo 1, e com isso nós encerramos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos, ao todo 7. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao chegar, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Assim como foi com Maria, assim como foi com os 2 discípulos de Emaús. Estava ali o Senhor, eles o viram, mas não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Responderam eles: não. Olha, para o pescador perguntar assim: você pescou alguma coisa? Falar que não é das respostas mais agradáveis serem dadas. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha, irmãos, vocês imaginam quantas vezes ao longo de uma noite inteira aqueles 7 homens não devem ter dito um para o outro: tenta ali, joga lá, joga aqui. Eles já tentaram tudo. Aí o Senhor fala assim: joga do lado direito. Eles já tinham jogado para todos os lados. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Agora observe o versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia reclinado sua cabeça, né, no peito do Senhor, disse: é o Senhor. A ele coube dizer: é o Senhor. Ele o reconheceu, não podia ser outra coisa. Depois de uma noite inteira, a ele coube dizer: é o Senhor. Eu creio que ele pôde reconhecer o Senhor antes dos demais e dizer: é o Senhor, porque ele era aquele, né, que reclinava, o que reclinou. Não deve ter sido a primeira vez, irmãos. Não devia ter sido a primeira vez. Ele devia ter esse costume de se reclinar, né, no coração, no peito do Senhor. E a ele coube então dizer essas palavras: é o Senhor. Todos nós queremos, nesse difícil negócio, para nós impossível, discernir questões espirituais, discernir realidades espirituais, situações espirituais, do que é, o que não é verdadeiro, aquilo que é falso. Como nós precisamos ter a capacidade assim: aqui é o Senhor, não foi o Senhor. Isso não é pelo muito sermão, não é pelo muito argumento, não é pelo poder fazer perguntas, responder perguntas. Mas, irmãos, é na medida em que nós aprendermos a reclinar a nossa cabeça no seio do Senhor, esperar, aprender a ouvir, aprender
a reconhecer o timbre espiritual da voz do Senhor, e aí poder dizer assim: isso aqui é o Senhor, isso aqui não é o Senhor. A nossa dependência do Senhor para todas as situações é total. Nós não temos condições em nós. Em todos os exemplos, nenhum deles reconheceu o Senhor de cara. Perceberam? Mas o Senhor desejava se revelar a eles. Em algum momento, algo aconteceu. O Senhor fez alguma coisa que lhes permitiu reconhecer. Maria, quando viu seu nome. Os discípulos lá, quando chegaram em Emaús, a ver o Senhor partir o pão. Aqui, algo aconteceu. João disse: é o Senhor. Irmãos, o Senhor deseja e quer se revelar a cada um de nós. Amém. E Ele o fará. Então, nosso encorajamento não é pedir que o Senhor se revele a nós. É falar: Senhor, que eu possa aprender a reconhecer a Tua voz. Reconhecer o timbre da Tua voz antes de ficar preocupado com o conteúdo do sermão. Agora, é claro, irmãos, se o conteúdo não estiver aqui, sai fora, corre. Não é isso que estamos dizendo. Mas o estar aqui só não basta. Essa que é a questão. A questão é, além do conteúdo, reconhecemos a voz? A voz de quem está falando? Que possamos todos nós, não apenas Priscila, aprender a dizer: é o Senhor. Amém. E quando não for, fala assim: Senhor, não é. E quando ele disse, lá da parábola das ovelhas, assim: e do inimigo eles não reconhecem a voz, portanto não o seguem. Não seguem. Nós precisamos aprender a depender do Senhor, né? E depender da ajuda do bendito Paráclito, que é o Espírito Santo que o Senhor mandou, Ele que nos conduz ao Senhor, né? Irmãos, antes da gente dar os avisos, né? Antes de passar talvez a palavra para a Priscila, né? Vamos ter algumas orações e aí sim nós vamos dar prosseguimento, né?